por que você não está ganhando dinheiro se você está vendendo bastante. Sim, hoje a gente vai falar sobre gastos. Oi, gente. Hoje eu vim falar de um assunto que todo mundo fala que não domina e que é um grande calo. Nossa, não, eu sou muito ruim nessa parte financeira, não sei gerir muito bem. Mas eu acho que, na verdade, todo mundo sabe sim. É só parar aí agora o que você está fazendo, abrir seu aplicativo do banco, olhar o extrato e ver o que é que saiu e o que é que entrou. Basicamente, se você passar a olhar de fato com o que você está gastando, né, que é o tema do vídeo de hoje, você vai entender melhor por que você talvez não esteja ganhando dinheiro, mesmo vendendo bem. Pra gente não resumir o vídeo da gente, né, em você abrir seu aplicativo e dar uma olhada nisso, vamos ir um pouco além. Vamos dar uma olhada e entender um pouco por trás da lógica do que você gasta, né? Por que aquele gasto está ali? Qual é a utilidade daquele gasto de fato? E se é um gasto com potencial de gerar receita ou é um gasto que simplesmente ele acontece ali e acabou? Esse é o tipo de gasto que a gente vai começar a cortar, beleza? Então vamos olhar assim. A gente tem os gastos rotineiros e a gente tem os gastos mais de longo prazo. Quando a gente está falando de móveis, de equipamentos, né, de coisas que você não vai simplesmente consumir e usar aquilo ali acabou, a gente está falando aí dos mais de longo prazo. Quando eu estou falando de estoque, de matéria-prima, né, eu estou falando dos rotineiros. E aí é muito importante vocês entenderem que um deve ser racionalizado e o outro não necessariamente. Quando a gente está falando sobre um móvel, um equipamento, né, a gente está falando sobre algo que deve ser racionalizado. Então, se você tem uma impressora, vamos por um exemplo mais trivial, e você imprime tanto para as coisas do seu trabalho quanto para suas coisas pessoais, isso aí vai fazer com que você precise ter mais impressoras em um espaço de tempo específico. E que para o seu negócio isso vai ter um impacto financeiro direto, mas que você não perceba ali de imediato. Então, sempre que a gente estiver falando de coisas de longo prazo, vocês têm que preservar o que a gente chama de princípio da entidade, né? Que a pessoa física é a pessoa física e a pessoa jurídica é a pessoa jurídica. Por mais que as duas coisas sejam você. Ah, Tia, isso vai ser muito complicado porque a impressora tá ali, a gente divide. Tudo bem, mas lembre que tudo recai sobre o número. Então depois você não pode reclamar dizendo que não entende direito dos gastos. Você sabe que você usa a impressora para as duas coisas e que é por isso que você teve que comprar 3 no último ano. Se você usasse ela só para as coisas que estão relacionadas ao seu trabalho, o preço que você cobra pelo seu serviço estaria dando conta do que você gostaria de ganhar. Mas como você teve que comprar aquelas 3 impressoras e você botou isso na conta da sua empresa, da sua pessoa jurídica, aquilo começa a complicar um pouco o que a gente chama de margem, né? Então, você está cobrando um preço, tem uma expectativa de quanto você vai gastar, mas você não está olhando para o que de fato você está gastando. E aí, por isso, te dá a sensação o tempo inteiro de você estar ganhando menos do que você deveria estar ganhando, tá? Então, a gente falou um pouco sobre os gastos fixos. Não vou chamar de fixos, porque depois a gente vai falar de custos fixos e variáveis. Os gastos de mais longo prazo, né? Quando você compra aqueles móveis, equipamentos, etc. Os rotineiros, a gente tem que trabalhar no equilíbrio entre escassez e excesso. E aí, quem é engenheiro de produção poderia falar isso muito melhor do que eu, né? Mas eu só queria falar da importância do estoque, ele ser previsto, né? Nem para ele estar no limite da escassez, em que você pode possivelmente ter um problema grande se aparecer algum cliente maior que queira mais coisa, nem no excesso. Porque isso pode fazer com que não rode, você fique com aquele estoque parado, às vezes tem prazo de validade, às vezes tem situação, quando a gente está falando de roupa, tem o verão, o inverno, e aí você não consegue girar o estoque, aquilo ali fica dinheiro perdido. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio perfeito para o seu negócio, tá? Para o seu modelo. Então, não, eu realmente compro muita farinha e pouco açúcar, porque eu tenho uma saída maior de coisas que precisam de farinha e uma saída menor de coisas que precisam de açúcar, né? Eu não estou falando de nenhum cálculo estratosférico. É só olhar e analisar. E indo mais adiante, a gente queria olhar e analisar o que é que de fato pode gerar receita. Então, por que eu estou falando disso? Porque além da gente analisar se um gasto ele é feito para alguma coisa perene, né, que vai demorar bastante, ou que vai ser consumida logo, né, que aí seriam os gastos rotineiros, a gente tem uma divisão entre custos fixos e custos variáveis. É muito importante a gente prestar atenção na diferença de custo fixo para custo variável. Por quê? Porque custo fixo igual a pedra no seu sapato. Pense assim. Tudo que você vai ter que pagar, independente de qualquer coisa que acontecer no final do seu mês, é o seu custo fixo a partir do momento que ele não depende necessariamente de quanto você produziu naquele mês. Então não saia por aí adquirindo um monte de coisa que vão ser custos fixos, independente da quantidade de clientes que você tenha, do tipo de pedidos que você tenha. Esses gastos são os gastos que a gente tem que dar uma virada de chave neles, literalmente. Olhar para eles e falar, tá, o que é que eu realmente preciso disso? O que é que eu posso, né, descartar? O que é que eu posso otimizar? Algo que você adquiriu, que é importante, mas que ele só tem um potencial de receita muito pequeno. Então, dá para pensar sobre isso em qualquer tipo de segmento, tá? Não é só segmentos de escritório, de advocacia, de contabilidade, né? Às vezes médicos, advogados eu falei, né?
Então, eu tento sempre dar o máximo de exemplos possíveis para vocês entenderem que eu não estou explicando algo que é para um mercado. Eu estou explicando algo que é para qualquer tipo de atividade. Seja ela bens produzidos, né? Quem faz crochê, quem pinta quadro, quem cozinha. Seja para capital intelectual, né? Capital intelectual intensivo, que você vende ali as suas ideias, a sua opinião, jornalista. Poxa, será que você realmente precisa de todos os custos fixos que você tem? E aí você vai olhar quais são os seus custos, independente da sua quantidade de clientes, independente daquilo que você esteja produzindo. E aí vem os custos variáveis. Esses custos variáveis são os melhores custos, porque eles sempre estão associados, né? Não condicionados, mas associados à receita. Então, significa que quanto mais bolo eu vender, mais farinha eu vou ter que comprar. Tudo bem, porque eu efetuei a venda, então o fato gerador daquele custo é algo que vai me trazer uma receita, que é o cliente. O cliente demandou ali, eu vou consumir o bolo, né? Eu vou vender o bolo, vou receber R$90 e aquilo vai pagar a farinha que eu acabei de comprar. Tudo bem. Mas imagine o aluguel do lugar que você tá ali cozinhando. Independente de ter bolo ou não, você vai ter que pagar por ele, certo? Então, para você que é MEI e que acha que não tem nada a ver com nada que eu falei, eu vou te mostrar um exemplo claro do que é um custo fixo. A partir do momento que você vira MEI, você tem que todos os meses pagar em torno de R$52, certo? Então não adianta você virar MEI se você tem perspectiva de nos próximos 3 meses não ter nenhum cliente. Porque ali você vai estar, com certeza, adquirindo um custo fixo sem necessariamente ter uma receita para poder pagar ele, certo? Então, desde um MEI, que são pessoas, né, físicas que faturam até 60 mil no ano, até uma empresa jurídica que fature 3, 5, 10 milhões de reais, o custo fixo e o custo variável são meio que o detalhe que falta, talvez, para você perceber aonde você pode potencializar seus ganhos e diminuir seus gastos. Acho que esse vídeo ficou bem grande, né? Mas é porque esse assunto é um assunto que interessa a todo mundo, ele tem muitos detalhes. Então talvez seja aí uma ótima oportunidade para convidar um amigo para vir aqui participar da live, para a gente fazer uma live maior de 1 hora, em que vocês possam perguntar, a gente possa trocar muita ideia sobre esse tema, tá bom?